queridos, quero saudar a toda a igreja nessa noite com a paz do Senhor, amém? Uma grande alegria poder retornar à Assembleia de Deus aqui de Sara, uma igreja que já de muitos anos temos um carinho muito especial pela cidade e por esse povo amado, né? Uma alegria sempre retornar e ser sempre bem recepcionado pelo irmão Josias, a irmã Karen, e rever aqui alguns gaúchos da nossa terra também, e aqui também rever o povo de Deus que nós aprendemos a amar. Já desde muitos anos, quando estávamos indo em Santa Rosa, e convidamos a banda Celebração, e lá eles participaram de um grande congresso conosco, que marcou a nossa cidade, né? Na pessoa do Jaison, naquela oportunidade, vi sua esposa ali, a Silvane, Deus abençoe, um abraço. Então nós criamos um carinho especial. Já estivemos em alguns retiros aqui também, e sempre uma bênção. Ser bem recebido também pelo pastor Dene, que nessa oportunidade, então, representa o pastor Hebron, que também com muito carinho tivemos a oportunidade já de conhecê-lo, ainda quando pastoreava a Assembleia de Deus ali de Concórdia. Queridos, 2 Reis, no capítulo 4, é a palavra que Deus colocou aos nossos corações, e eu gostaria, em reverência a ela, convidar a todos por alguns segundos, vamos mais uma vez ficarmos em pé, e vamos fazer leitura de um texto da palavra de Deus, né, que é muito conhecido de todos aqueles que são leitores, de todos aqueles que amam e estudam a Bíblia Sagrada. Hoje pela tarde, né, quando nós sabíamos desse compromisso, nós dedicamos alguns momentos em buscar o Senhor, tínhamos alguma coisa em mente, mas o Espírito Santo nos direcionou para essa palavra. Então eu creio que nessa noite o Senhor, Ele tem algo para falar ao meu e ao teu coração, quando estamos sempre reunidos nessa casa. 2 Reis, capítulo 4, fala do aumento do azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4. A igreja que encontrou, pode dizer amém para Jesus? Diz assim a narrativa bíblica: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio agora o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, detalhe, não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte quando estiverem cheios. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, ainda dizia a seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém, lhe disse: não há mais nenhum. E então o azeite parou. E então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. Amém, queridos? Tome assento em nome de Jesus. Como eu falei, essa é uma narrativa muito conhecida de todos aqueles que são leitores da palavra de Deus. É um dos maiores milagres registrados no Antigo Testamento, né? Aqui, queridos, eu extraio algumas verdades muito importantes que nós podemos aprender com esta viúva, aprender com essa narrativa, aprender com esse contexto tão lindo da palavra de Deus. Quando eu olho, né, para a figura desta viúva, qual a Bíblia não registra o seu nome, mas a primeira coisa que me chama a atenção é que esta mulher, ela tinha um bom relacionamento, né? Quando ela se sentiu, quando ela teve essa dificuldade na sua vida, quando ela se viu para enfrentar esse problema, a Bíblia Sagrada vai dizer que ela precisava ir até as suas vizinhas e, detalhe da Bíblia, pedir vasos, não poucos, muitos vasos, para que ela pudesse receber o seu milagre. E nós devemos notar que nesse tempo do Antigo Testamento, um vaso não era algo, um utensílio tão corriqueiro como nos dias atuais, né?
Hoje, nós temos vários potes na nossa casa, né? Quem trabalha com cozinha sabe disso. E se uma vizinha vir e pedir um pote emprestado, muitas vezes nós nem vamos atrás, depois para recebê-lo de volta. Mas nesse contexto, naquele tempo, o vaso era um utensílio muito usado dentro de uma casa. O vaso era algo que era usado para várias coisas dentro de um lar. Portanto, não era fácil para uma família se desfazer de um vaso para emprestar para alguém. E aqui eu vejo o bom relacionamento dessa mulher. Ela tinha um bom relacionamento com as suas vizinhas, ela tinha um bom relacionamento com os seus vizinhos, ao ponto que ela alcançou de conquistar muitos vasos. E nós devemos entender, irmãos, né, que verdadeiramente a nossa vida cristã é uma vida de relacionamentos. Se Deus quisesse, né, que nós não vivêssemos uma vida de relacionamentos, então Ele faria, assim como várias outras religiões da terra, né, que se tornaram monges, que subiram para as florestas, que se isolaram do mundo para se santificar ao seu Deus. Nós é ao contrário. Dos 10 mandamentos, 4 são relacionamentos do homem com Deus. E 6 são relacionamentos do homem para com o homem. Mas os 10 são relacionamentos. Deus quer que nós nos relacionemos. Deus ama os relacionamentos. Por isso que Ele implantou a sua palavra no nosso coração, para que nós, através dos nossos relacionamentos, levemos essa palavra a tantos quantos estão à nossa volta. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver até que o próprio Jesus, quando veio, não foi bem interpretado, porque alguns diziam assim, mas ele é comilão, mas olha, ele sempre está com os pecadores, porque Jesus, ele sabia, né, que os sãos não precisavam de médico, mas os doentes precisavam ouvir a palavra do Senhor, e ele veio então para salvar a humanidade. E esse é o nosso papel, de termos bons relacionamentos, até porque nós vamos ver uma estatística que saiu muito atual, né, do Instituto Haggai, que mostra uma perspectiva de quem está se convertendo nos últimos 7 anos nas nossas igrejas. E nós vamos nos assustar, porque somente 3% pelo rádio, somente 3% através da TV, são números inexpressíveis, mas são 50% das pessoas que nos últimos 7 anos aceitam a Cristo como seu Salvador. Eles estão relacionados à família e à amizade. Porque hoje nós temos muitos escândalos, hoje nós temos muitas religiões, cada uma mostrando, né, uma face de um Deus, né, e muitas vezes as pessoas estão confusas. Por isso, através da amizade, a pessoa primeiro tem que ser conquistada na sua amizade, e depois será muito fácil, quando ela conhecer você, conhecer a sua índole, vai ser muito fácil ela aceitar também o Deus que você serve. Por isso precisamos, né, dos relacionamentos. Mas o que eu aprendo com ela, o que me chama a atenção, que apesar, queridos, de ela ter esse tão lindo relacionamento, apesar de ela, né, ter esse vínculo de amizades tão grandes, quando o problema se instaura na sua casa, quando a dificuldade entra dentro do seu lar, ela não recorreu às suas amigas, ela não recorreu às suas vizinhas, ela não recorreu a esse rol de relacionamentos de amigos para buscar um solucionamento para aquele problema. Ela buscou no profeta, ela buscou no homem de Deus. Irmãos, ela soube aonde buscar o solucionamento para o seu problema. Porque hoje, queridos, nós estamos vendo tantos ministérios muitas vezes caídos, tantos ministérios frustrados, porque nós estamos nos deparando com tantas famílias despedaçadas, porque muitas vezes, diante das dificuldades que se apresentam na nossa caminhada de fé, nós buscamos o solucionamento em pessoas erradas, que muitas vezes não têm um conselho da parte de Deus, um direcionamento divino, para que a solução venha se instaurar diante das nossas dificuldades. Queridos, quantas pessoas hoje estão com o seu coração machucado, quantas famílias foram destruídas, porque muitas vezes um homem, porque muitas vezes
vezes uma mulher abriu o seu coração para alguém que não tinha estrutura espiritual suficiente e necessária para dar um bom conselho. E ouviu um mau conselho e a sua vida foi de mal a pior. Queridos, nós precisamos entender que nesta vida nós podemos passar por dificuldades, podemos passar por aflições como esta mulher passou, mas nós precisamos entender, nós precisamos acreditar que para esse tempo Deus levantou homens, mulheres de Deus, que têm sim uma palavra vinda do céu, para que a nossa vida seja abençoada sobre a face da terra. Cuide, querido. Cuide, querida, para quem você abre o teu coração, para quem você expõe os teus problemas, para quem você expõe as tuas lutas, porque muitas vezes as pessoas recebem de ti esses segredos, e são pessoas que até parecem que querem o teu bem, mas que por trás estão torcendo pela tua ruína, estão torcendo pelo teu fracasso, estão torcendo pela tua queda. Mas nesse altar, Deus levantou, querido, homens cheios do Espírito Santo, que querem ver você prosperar sobre a face da terra, prosperar diante das dificuldades. Eu sempre cito, queridos, eu sempre cito Jonas. Jonas, ele recebe uma ordem direta do seu Deus. Jonas, vai a Nínive pregar a minha palavra. Ele tinha uma ordem de Deus para ministrar na grande cidade de Nínive, mas ele se rebelou. Todos nós sabemos dessa história. As nossas crianças na escola bíblica são ministradas desde a infância a desobediência de Jonas. E ele sai e vai para um caminho inverso, indo para Tarsis. Ele entra em um navio, ele compra ali uma passagem para fugir da presença de Deus, em rebeldia, em desobediência, queridos. Mas o que me chama a atenção é o que aquele dono daquele barco tinha a ver com a rebeldia de Jonas. Ele não tinha nada que ver com um homem rebelde, com alguém que estava fugindo da face do seu Deus. Mas o que aquele homem colheu ao receber Jonas na sua embarcação? Há pouco que eles se distaram do porto, uma grande tempestade veio, todos nós conhecemos a história. E aí começam as aflições, o mar fica agitado, eles entram em pânico e pensam que vão morrer. A Bíblia Sagrada diz, olha, os homens na embarcação entraram em pânico, pensando que a morte agora alcançaria a vida deles. Daqui a pouco alguém diz assim, olha, vamos jogar aí a nossa embarcação, vamos jogar os materiais, as mercadorias ao mar, porque nós vamos morrer. Pense o grande prejuízo financeiro que aquele homem que abriu o seu barco para Jonas teve. Jogaram todas aquelas mercadorias ao mar, teve um prejuízo financeiro incalculável. E quase a sua embarcação foi à deriva. Quase naufragou a sua embarcação. Por quê? Porque ele não vigiou para quem ele abriu a porta da sua embarcação. Ele não cuidou quem ele abriu a porta do seu barco para fazer parte de um relacionamento juntamente com ele. Queridos, o Espírito de Deus nessa noite, ele vem através dessa palavra ministrar aos nossos corações. Vigie, pense, ore. Quem você abre a porta do teu coração para expor os teus problemas, para expor os teus segredos, para expor as tuas lutas. Vigie quem você abre a porta da tua casa para receber dentro do teu lar, para muitas vezes ter um relacionamento. Pastor, eu estou trazendo uma família para Jesus. Ótimo, continue assim. Mas muitas vezes nós abrimos a porta da nossa embarcação espiritual para pessoas que muitas vezes a mão do Todo-Poderoso está pesando sobre elas, e muitas vezes queremos ajudar alguém que nem Deus está interessado em ajudar naquele momento. Muitas vezes nós, como pastores, somos motivados, e já aconteceu comigo, de eu ir orar e pedir a bênção de Deus sobre a cabeça de alguém, e o Espírito de Deus falar claramente conosco: ei,
Ei, a minha mão está aí, e aonde está a minha mão, não queira sobrepor a sua. E nós entendemos que é Deus que está trabalhando. Então vigie para quem você abre a porta da tua embarcação, vigie para quem você abre a porta da tua casa, vigie para quem você conte os teus segredos. Escolha homens e mulheres que tenham a presença de Deus na sua vida, que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham uma palavra vinda do céu para você. E assim, querido, você vai ser abençoado sobre a face da terra. Você vai receber a bênção de Deus sobre a tua vida. E não haverá conflito, não haverá dificuldade que você não venha triunfar diante da presença de Deus. Mas cuide, vigie, ande com pessoas, queridos, que te levante. Ande com pessoas que somem no teu ministério. Ande com pessoas que tenham para auxiliar, para somar, para fazer você prosperar nesta caminhada. É tempo de nós deixarmos de lado aquelas pessoas que muitas vezes não têm carinho pelo reino de Deus, falam mal da obra do Senhor, falam mal dos seus líderes, muitas vezes se juntam para maquinar e planejar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Ei, igreja, é tempo de nós deixarmos essas coisas para trás e andarmos com homens e mulheres que somem na nossa vida espiritual, que nos conduzam e nos levem a mais perto do Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Esta mulher sabia dessa verdade, e ela não perdeu tempo entre amigas, ela não perdeu tempo entre vizinhas, ela não perdeu tempo entre parentelas. Ela foi direto no alvo, o profeta, o homem de Deus, e dele ela recebeu um direcionamento certo para a sua vida. Cuide, queridos, vigie para quem você abre o teu coração. Outra verdade que nós vemos é que esta mulher, buscando o homem de Deus, quando eu comecei a estudar essa passagem bíblica, me chama a atenção a maneira ousada em que ela se aproxima do profeta. E nós devemos levar em conta que nessa época, o profeta, ele era a autoridade maior, ele era uma autoridade espiritual e muitas vezes ele era uma autoridade, muito bem também representada até mesmo como um rei. As pessoas tinham temor de se aproximar do profeta. Tanto é que quando o profeta foi ungir a Davi, e Jessé soube que o sacerdote, que o profeta estava chegando, ele correu, meio temeroso, e ele faz uma pergunta: é de paz a sua vinda? Porque ali estava se aproximando o homem de Deus, ali estava se aproximando o profeta ungido do Senhor. Mas essa mulher me chama a atenção, que quando ela se aproxima do profeta, ela não usa autocomiseração. Ela não chegou diante dele dizendo assim: olha, meu Deus, o problema lá em casa, não sei o que fazer. Não, ela não chega assim com uma falsa humildade, ela não chega se atirando aos pés do profeta. Me chamou a atenção que ela chegou com ousadia. E ela disse assim: meu marido, o teu servo morreu. E tu sabe que ele temia o Senhor. Tu sabe que ele era fiel. E agora, como vamos solucionar esse problema? Me chama a atenção a ousadia dela diante do profeta. E eu fui estudar um pouquinho mais para saber o que levou essa mulher a chegar com tanta ousadia diante da autoridade espiritual daquela época. E quando vamos estudar, nós vamos ver que a Bíblia não registra o nome dela, mas registra o nome do seu esposo que morreu. Ela era esposa de Obadias, aquele mesmo homem que trabalhava dentro do palácio, e quando Acabe e Jezabel estavam fora da presença do Senhor e queriam matar os profetas, ele sustentou com pão e água os sacerdotes, os profetas de Deus, dentro de cavernas. E aí eu entendi da onde que vinha a ousadia dessa mulher. Ela conhecia o seu esposo e ela sabia que o seu esposo tinha nas suas despensas espirituais crédito com Deus. E quem tem crédito com Deus, irmãos, não precisa se assustar. Quando vem a adversidade, quando vem o problema, quando vem a luta, quando vem o desespero, se a nossa despensa espiritual estiver cheia na presença de Deus, nós não precisamos nos apavorar, mas nós chegamos com ousadia diante da presença do Senhor, e a resposta vem. E é por isso que ela chega e diz: olha, profeta, o meu marido, o teu servo, ele morreu.
E tu sabes que ele era fiel, e agora eu preciso de um solucionamento para o meu problema. Eu preciso de um solucionamento para essa questão. Ei, essa família era uma família que ela cuidava, enquanto em vida, em manter os seus celeiros repletos dos frutos espirituais na presença de Jesus. E quando nós temos crédito com Deus, queridos, nós não precisamos correr para a direita ou para a esquerda, ainda que nós venhamos andar no vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte nós não paramos e não morremos, mas nós andamos e saímos do outro lado, porque Deus abre as despensas espirituais, e a tua oração, o teu jejum, o teu clamor, a tua fidelidade gera em resposta para o solucionamento dos teus problemas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E como é lindo, irmãos, né? E a Bíblia diz que nós somos despenseiros. Paulo disse que os homens nos considerem como aquele que guarda a despensa. E eu te pergunto nessa noite, como está a tua despensa espiritual? Ela está repleta de oração, ela está repleta de frutos de clamor, ela está repleta de frutos de obediência, de presença de Deus. Então eu quero profetizar para a tua vida: não se preocupe, ainda que a falência bata a tua porta, você recorrerá aos teus celeiros, e Deus abrirá as portas sobre você, e esse problema vai ser solucionado para a glória do nome de Jesus. Vamos lembrar de Daniel. Vamos lembrar de Daniel, que estava ali na Mesopotâmia, na Babilônia. E aí a Bíblia vai dizer que ele orava ao seu Deus, não é? E aí de repente alguém se enche de ciúmes contra Daniel. E eles maquinam destruir a sua vida. Planejam através de uma lei matar a Daniel. E me chama a atenção a forma sórdida com que eles fazem isso, né? Os demais governadores, enciumados com Daniel, eles ludibriam o seu rei, e cria-se uma lei que aquele que orasse em 30 dias, né, então seria jogado na cova dos leões. E você vai olhar no capítulo 6 de Daniel, versículo 10, que a Bíblia vai dizer assim: e soube Daniel, e Daniel teve conhecimento que essa lei tinha sido assinada pelo rei. Ele soube, ele sabia, ele teve conhecimento, chegou até ele que então, durante 30 dias, quem orasse, morreria. E sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? Ali no versículo 10, diz que ele foi para o seu quarto e abriu as janelas do seu quarto que davam para a direção de Jerusalém. E como antes ele costumava fazer, por 3 vezes ao dia, ele continuou orando ao seu Deus. Se fosse nos dias atuais, quem sabe, né? Nós nos escabelaríamos, quem sabe nós choraríamos. Se não tivéssemos com os nossos celeiros cheios, como Daniel, a gente, quem sabe, se desesperaria. Mas agora o que vai ser? 30 dias não posso mais orar. Mas Daniel sabia que o seu celeiro estava transbordando de sementes de fé. E sabe o que ele fez diante da dificuldade? Sabe o que ele fez diante, né, de uma possibilidade de morte, como dessa passagem que nós lemos, que os filhos iam ser levados como escravos? Ele não fez nada diferente do que ele costumava a fazer todos os dias. Assim como ele fez no dia de ontem, ele fez no dia de hoje. 3 vezes ao dia, buscou ao Senhor, buscou ao seu Deus, continuou na presença de Deus. E o que aconteceu foi, sim, lançado lá na cova dos leões. Mas lá na cova dos leões, Deus envia o seu anjo, fecha a boca dos leões. E o milagre que acontece na vida de Daniel, até hoje é ministrado nos nossos altares, porque ele conhecia o Deus que ele servia, e ele sabia que os seus celeiros transbordavam de sementes da fé diante da presença de Deus. Porque que muitas vezes, queridos, diante dos problemas, diante das lutas, quando o médico ele dá aquele parecer desfavorável, quando recebemos muitas vezes pela medicina, somos desenganados, porque nós corremos aos pés de Jesus, e aí porque marcamos quinzenas de oração, porque fizemos novos propósitos com Deus, porque nos jogamos aos pés do Senhor, porque nós sentimos que os nossos celeiros estão vazios. Porque se nós estivermos com os nossos celeiros cheios, acontece esses malefícios na nossa trajetória. Mas sabe como nós agimos? Assim como Daniel, não fazemos nada mais do que aquilo que nós vínhamos costumando a fazer.
E é isso que eu quero dizer, querida igreja, nessa noite, a cada um de nós que está aqui. É tempo de nós, como despenseiros espirituais, estarmos com as nossas despensas providas da presença do Senhor, providas das sementes da fé, para que quando o diabo se lance, para que quando os demônios muitas vezes se lancem contra a nossa casa, contra o nosso lar, contra a nossa família, contra o nosso ministério, ei, nós só recorreremos a Deus, como já vínhamos recorrendo, e os celeiros se abrirão, sim, e a presença de Deus nos dará a vitória em nome de Jesus. Esta mulher nos dá esse grande exemplo. Ela tinha crédito com Deus, ela sabia onde recorrer, ela buscou e recorreu diante do homem de Deus, e ela teve a solução do seu problema. E quando ela chega diante do profeta, eu aprendo com ela mais uma grande verdade. Primeiro, ela soube aonde buscar o solucionamento para o seu problema. Segundo, ela não chegou com autocomiseração, ela chegou com ousadia. E a Bíblia diz, né, que agora o véu do templo se rasgou de alto a baixo, para que eu e você, com ousadia, entremos no Santo dos Santos e desfrutemos de toda a glória que está disposta à sua igreja. Ela já sabia disso, e também me chama a atenção que ela está diante de um problema terrível, que ela está diante de um problema que aos olhos humanos era impossível o solucionamento. Você sabe, ela ficou viúva, e nesse tempo, na cultura oriental, a mulher não tinha como ser provedora da casa, ninguém dava trabalho para uma viúva. Né? Deus, para cuidar das viúvas, Ele deixou escrito na sua lei que elas deviam recolher aquilo que caía, aquilo que sobrava, quando os homens de posses faziam as suas fazendas. Então ela estava fadada a uma vida miserável, ela estava fadada a uma vida de fracasso. E o pior, viúva, endividada, e ainda os credores vêm, batem na sua casa e tentam levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a sua dívida. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual, você poderá se colocar no lugar desta mulher. E você imaginará o pavor, você imaginará, né, como o seu coração estava aflito. E ela corre à presença do profeta, ela corre para o homem de Deus. Ela conta o seu problema, ela abre o seu coração, ela busca um solucionamento, e aí o homem de Deus lhe dá uma resposta totalmente fora dos padrões normais e naturais do mundo. Né? Ele diz assim: o que tem na tua casa? Olha, não tenho nada. E ela pensa mais um pouquinho: peraí, tem alguma coisinha? Uma botija de azeite. E é interessante que o hebraico, para usar botija, quer dizer vaso pequenininho. Olha, eu tenho um vasinho pequenininho lá, e ainda diz o texto que tem um pouco de azeite dentro. Nem estava cheio. Aí o profeta diz assim: vai. E aí não usa a expressão do hebraico para botija. Vaso daí é outra expressão, vasos grandes. Olha, vai e pede vasos grandes para os teus vizinhos. Não pouquinho, pede bastante. Vasos bem grandes. E aí sabe o que tu faz? Tu pega esse vasinho pequenininho, com um pouquinho de azeite, e vai enchendo os grandes. Vai enchendo tudo eles lá. Que aí vai ter o solucionamento para o teu problema. Imagine, irmãos, essa resposta fora da razão. Se fosse nos dias atuais em que nós estamos vivendo, em que a fé de muitos está esfriando, literalmente, se alguém diante de um problema como esse, buscasse um pastor, buscasse um homem de Deus, e ele lhe desse uma resposta fora do mundo natural, muitos, queridos, virariam as costas para o pastor e diriam assim: esse pastor aí está brincando comigo? Eu vim aqui para ele me dar uma ajuda, eu vim aqui para, quem sabe, ele fazer uma oferta na minha vida, e ele sai com essa palavra esdrúxula. Quem sabe sairia murmurando, quem sabe nunca mais colocaria os pés dentro da igreja. Mas me chama a atenção dela, ela está diante do problema, seu coração aflito, estava viúva, agora os seus filhos corriam risco de ser escrava. Ela vai para o profeta dá essa palavra fora do natural. Pega o teu vasinho pequenininho, pega um monte de vaso grandão e enche ele, e aí está a bênção para você. E aí me chama a atenção o que ela faz. Sabe o quê? Ela escutou a voz do profeta. E sabe o que ela fez? Virou as costas e obedeceu literalmente o direcionamento de Deus para a sua vida.
Querido, você quer ver milagres na tua vida? Querido, você quer ver prosperidade dentro do teu lar? Você quer ver prosperidade dentro do teu ministério? Obedeça o direcionamento de Deus para a tua vida. Ainda que pareça sobrenatural, ainda que seja fora da razão, Deus usa os homens pela fé. Ainda nós servimos um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor te prometeu, querido, acredite, creia, porque Ele é poderoso para cumprir na tua vida. Ainda que pareça impossível, ainda que pareça sobrenatural, nós servimos um Deus, aleluia, que age no sobrenatural da nossa vida. Esta mulher ouviu essa palavra, virou as suas costas e obedeceu literalmente o direcionamento de Deus para a sua vida. Ela provou do milagre, porque ela soube obedecer a voz do Todo-Poderoso. Queridos, nós estamos vivendo tempos em que muitas pessoas estão em desobediência às ordenanças da palavra de Deus, e é por isso que não vemos os milagres, e é por isso que muitas vezes não saímos das dificuldades e dos malefícios que muitas vezes o inimigo lança na nossa caminhada. Mas eu estou aqui para dizer para você nesta noite, que na tua obediência há um segredo de vitória, que na tua obediência há um segredo de prosperidade, que na tua obediência Deus fará milagres na tua história, em nome de Jesus. Obediência ao sobrenatural. Pedro demonstrou isso uma noite inteira, a Bíblia diz, pescando. E Pedro não era um amador da pesca. Eu venho de uma região de fronteira, onde conheço muitas pessoas profissionais da pesca. Pedro, a Bíblia vai dizer que ele tinha sócios. Se ele tinha sócios, é porque ele tinha uma empresa pesqueira. Pedro conhecia de pesca. E ele passou uma noite inteira tentando pescar no mar de Genezaré, um braço do mar da Galileia. Ali ele esteve por uma noite inteira largando as suas redes, jogando as suas redes e nada apanhou. Aí vem Jesus no outro dia pela manhã e diz assim: Pedro, torna a lançar as tuas redes, Pedro. Pedro poderia ter cogitado muitas coisas. Pedro poderia ter dito assim: Jesus, eu sou profissional da pesca. Você não entende de pescaria, Jesus. Eu já pesquei a noite inteira, não deu nada. Jesus, de dia não dá peixe, é de noite aqui nesse lugar. Ó Senhor, nessa hora não é a hora de pescar. Mas me chama a atenção que quando Pedro escuta a pregação de Jesus no seu barco, ele vê que ali está uma autoridade espiritual, ele vê que ali está um homem de Deus, ele reconhece que ali está um profeta de Deus. E quando Jesus então diz assim: lança as tuas redes, ele não cogita, mas ele obedece. Ele entra no seu barco e joga as redes. E o que acontece? Ele faz uma pesca milagrosa. Ele colhe, queridos, né? Ele recolhe ali do mar uma pescaria que nunca antes ele havia sido agraciado. Um milagre acontece na vida dele por causa da obediência. Quando Josué, ele recebe a presença, a visita, né, daquele anjo, que alguns dizem que é uma teofania, o próprio Cristo, e aí então, ele dá um direcionamento para que ele vencesse Jericó. Jericó com 12 metros de altura, as suas muralhas, 9 de espessura. O povo judeu com as suas armas precárias, e aí o anjo vem, e era a presença de Jesus, e lhe dá uma estratégia de guerra. E qual é essa estratégia de guerra? Totalmente fora do mundo natural da guerra. Vocês vão cercar durante 7 dias a cidade. No 7º dia vocês vão rodear ela 7 vezes. Ao findar da 7ª vez que vocês rodearem a cidade, sabe o que vocês fazem? Gritem! E as muralhas vão cair. Irmão, isso é só para quem tem fé. Isso é só para quem acredita no Deus que serve. Josué reconhecia que ali diante dele estava uma autoridade espiritual. E sabe o que ele fez? Obedeceu na íntegra a palavra direcionada de Deus. E eles conquistaram Jericó por causa da obediência desse homem. Queridos, na obediência nós vamos ver os milagres de Deus. Na obediência nós vamos ver os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo dentro do nosso lar, dentro da nossa família, no nosso ministério. Mas nós precisamos
crer, ter fé e obedecer a palavra de Deus, ainda que ela seja totalmente contrária àquilo que é o mundo natural que nós vivemos, né? Ela parece ser impossível de acontecer. Nós precisamos acreditar, porque nós servimos um Deus que é o Deus do sobrenatural. Quantas vezes, queridos, eu me lembro de oportunidades aonde os meus pastores, numa determinada oportunidade, ele levantou em um dia que Deus falou com ele, e ele disse assim: Deus falou comigo, nós vamos fazer uma congregação lá no bairro Aliança. E todos nós nos olhamos, bairro Aliança era um banhado. O bairro Aliança era um lugar que não morava ninguém. Após o asfalto tinha alguns moradores. E ele foi e tinha um terreno para vender. E ele foi lá, nós vamos construir uma igreja. Vamos comprar aqui esse terreno. Era um banhado, ninguém morava ali. Ninguém entendia o que estava acontecendo. Mas nós sabíamos que nós tínhamos um pastor que tinha visão de Deus, que tinha direcionamento do céu. Nos unimos para comprar aquele terreno. Passou-se os anos, hoje é uma das maiores congregações de Santa Rosa, é um bairro muito povoado, e lá bem localizado tem um templo da Assembleia de Deus, porque a obra de Deus não é feita na razão, o reino de Deus não prospera na razão, o reino de Deus se prospera pela fé e pela obediência, pela visão espiritual que Deus concede ao seu reino. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar por você nessa noite. Esta mulher soube aonde buscar ajuda para o seu problema. Esta mulher, ela chegou com ousadia diante do profeta de Deus, porque ela tinha crédito com Deus. Esta mulher foi obediente ao direcionamento divino. E o que aconteceu com ela, queridos? Ela provou o maior milagre, um dos maiores milagres do Antigo Testamento. A bênção de Deus vem sobre a sua casa. Ela entra dentro da sua casa, ela fecha a porta. E aquela botija de azeite, aquele pouquinho de recurso que estava à sua disposição, ela começa a encher um vaso, ela começa a encher outro vaso, ela vai enchendo outro vaso, ela vai pedindo aos seus filhos: tragam mais vasos, e os vasos são colocados diante dela, e um a um vai se enchendo, e um a um vai se enchendo, e um a um vai se enchendo, e o milagre acontece dentro daquela casa. Queridos, talvez você pense assim: esse ministério não serve mais para mim, não vai ser aqui que eu vou prosperar, não vai ser aqui que eu vou decolar, não vai ser aqui que eu vou alcançar as promessas de Deus. Eu falo como profeta de Deus para a vida de você nessa noite. Quem sabe você diga assim: essa cidade não é a cidade que Deus planejou para que eu prospere, para que eu alcance os meus sonhos. Ei, querido, entenda, Deus vai usar aquilo que está, o recurso que está à tua disposição para começar o milagre na tua vida. Ela não precisou ir longe para buscar o recurso. O milagre veio do pouco recurso que estava à sua disposição. Ei, mulher, o que tem na tua casa? Nada. Pense bem, alguma coisa tem. Aleluia. Sim, me lembrei, tem uma pequena botija de azeite. É isso que Deus vai usar. É isso que Deus vai começar o milagre na tua casa, o milagre na tua história. Ei, você pode dizer assim: eu não tenho nada, ei, eu não sei, ei, eu não posso. Mas à tua disposição há os pequenos recursos de Deus. E eu quero profetizar para a tua vida: é aí que vai iniciar um grande milagre que revolucionará a tua casa, e as promessas de Deus se cumprirão na tua vida. E quando a bênção de Deus vem, quando o milagre de Deus vem, assim como a pesca milagrosa que marcou a história de Pedro, assim acontecerá na tua vida. Nesta mulher, quando ela encheu aqueles vasos, diz o profeta: vai, vende, paga a tua dívida. E detalhe, tu e os teus filhos vivam o resto dos dias da vida de vocês com aquilo que Deus proveu dentro da sua casa. Ei, a bênção de Deus é em abundância, o suprimento de Deus é em abundância para a tua vida. Mas acredite que hoje, esse problema que quem sabe até a noite de hoje te afligia, quem sabe as tuas indagações na tua vida profissional te afligiam, Deus te trouxe nessa noite para mudar o quadro da tua história, e para que você saia daqui como esta mulher, com uma vida abençoada e próspera diante da presença do Senhor. E eu quero orar por você.
E eu quero te aguardar por um minuto aqui diante do altar. Se essa mensagem, se essa palavra, ela tocou ao teu coração, se você se encaixou diante do que essa mulher estava atravessando, eu te espero aqui por um minuto. E nós queremos orar por você. Nós queremos abençoar a tua vida. Nós queremos ministrar sobre o teu coração. Nós queremos ministrar sobre você, sobre a tua profissão, sobre o teu ministério. E eu creio que nessa noite Deus tem milagres. Deus tem milagres para a tua vida. Deus tem milagres para a tua casa. Deus tem milagres para o teu ministério. Eu te aguardo por um minuto e nós já vamos estar orando. Venha que Deus quer fazer algo lindo na tua história. Venha que Deus quer marcar essa noite. Quer fazer algo especial por você. Em nome de Jesus, venha, venha. Milagres, Jesus vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Por seu povo. Venha em nome de Jesus. Jesus vai Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Venha em nome de Jesus. Quem sabe você abriu o teu coração para alguém que te machucou, para alguém que te feriu. Quem sabe as tuas emoções nessa noite, elas estão feridas. Nessa noite é a cura para as tuas emoções aqui nesse altar. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Porque Deus tem algo especial para você. Deus tem algo especial para a tua casa. Deus tem algo especial para a tua família. E você vai sair nessa noite desse culto com o teu milagre, com a tua vitória, com a tua bênção. Quem sabe você está passando por momentos difíceis, turbulentos na tua trajetória. Hoje é a noite em que Deus vai mudar esse quadro. Hoje é a noite em que você vai sair daqui diferente da maneira que você chegou. Levante a tua mão direita em direção a essas pessoas que estão aqui no altar. E nós vamos estar orando nesse instante. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças nós queremos te dar nessa noite, Senhor, por essa oportunidade especial, aonde a tua palavra, Senhor, ela é ministrada às nossas vidas e aos nossos corações. Pai querido, agora em nome de Jesus, eu quero abençoar, Senhor, cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, cada amigo e cada amiga, Senhor, que se aproxima diante desse altar, que foi, Senhor, ministrado pela sua palavra, que foi tocado pela tua palavra. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que circunstâncias adversas sejam mudadas, que quadros desfavoráveis contra a família, contra a vida dos teus filhos, Senhor, caiam por terra nessa noite em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que se algum deles aqui está, que abriu o seu coração, que abriu a porta da sua casa, Senhor, para quem sabe, para alguém enviado, Senhor, das trevas, que feriu a sua alma, que machucou os seus sentimentos, que feriu as suas emoções. Pai, eu creio que nessa noite, Senhor, a cura para as emoções das tuas filhas, dos teus filhos, Senhor, e sarados, Pai, eles possam curar tantos outros que estão, Senhor, meu Deus, nos seus relacionamentos, que estão, Senhor, Pai, cruzando na sua caminhada de fé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir que através da obediência, Senhor, nós possamos crer no sobrenatural, da visão espiritual, Senhor, para o ministério da tua igreja, para cada um dos teus filhos, para que nós não venhamos andar por vista, mas possamos ser visionários e possamos ver a tua obra, Senhor, através da fé. Pai querido, eu te peço, Senhor, nessa noite, que tu venhas abençoar cada família, que tu venhas mudar, Senhor, circunstâncias, Pai, adversas e desfavoráveis, aqueles que lutam, Senhor, com problemas financeiros. Eu te peço, Senhor, milagres, eu te peço portas abertas, Pai querido, e que verdadeiramente, através da tua palavra, Senhor, o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um dos teus filhos, de cada amigo, de cada amiga, Senhor, que se aproxima desse altar. Em nome de Jesus nós abençoamos, e em nome de Jesus nós decretamos, Senhor, o teu milagre e a tua bênção.